A verdade é que ninguém nasce sabendo como ser autoconfiante, né? Muito pelo contrário. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te passar 3 práticas muito importantes para você entender aonde está a sua autoestima, para você reconstruir a sua autoestima e para você se sentir muito mais autoconfiante e com a sua autoestima lá em cima, sabe? Algo que você vai levar para o resto da sua vida, sabe? Eu não quero que você assista esse vídeo e literalmente esqueça, eu quero que você pratique isso, sabe? A verdade é que nenhuma de nós nasce autoconfiante, né? Nenhuma de nós nasce com uma autoestima inabalável. Muito pelo contrário, a gente nasce e a gente é induzida a pensar que a gente sempre é insuficiente, que a gente não é boa o suficiente, ou que a gente sempre tá faltando alguma coisa, né? E aquele padrão de beleza que você tenta muito correr atrás daquilo, mas você acaba que você nunca consegue porque ele tá sempre mudando. E aí você pensa, putz, o que eu tô fazendo errado? Qual é o meu problema? O que tem de errado comigo? Porque eu nunca consigo alcançar aquilo que eu idealizo. E a realidade é que não tem nada de errado com você, sabe? Tem algo de errado apenas com a percepção que você tem sobre você mesma, sobre a sua beleza. Porque quando a gente foca muito no que falta, eu, por exemplo, já fui aquela pessoa que focava muito no que estava faltando. Então, eu não era magra o suficiente, e nunca vou ser. Eu era muito alta, não tem como eu resolver isso. Ai, a minha testa era gigante, ai, não sei o quê. E eu tinha uma visão sobre mim mesma que eu me depreciava o tempo todo, sabe? E nada nunca era o suficiente para suprir aquela necessidade que eu tinha de me sentir bonita, de me sentir validada, de me sentir existente nesse mundo, sabe? Foi quando eu comecei a me odiar muito. E eu literalmente odiava o que eu via no espelho, eu odiava como eu era, eu odiava toda a versão de mim mesma e eu odiava literalmente meu corpo, cada centímetro dele, sabe? Foi nessa busca por mudança, né? Foi nessa busca por autoconhecimento, foi nessa busca por calma, deixa eu tentar entender se o problema realmente sou eu ou se é a minha percepção sobre isso, sabe? Que eu comecei a mudar. E eu comecei a entender que sim, vai ter coisas que não tem como eu mudar no meu corpo, vai ter coisas que não tem como eu mudar na minha altura, vai ter coisas que não tem como eu mudar sobre mim mesma, a minha voz, por exemplo, uma coisa que não tem como eu mudar por mais que eu tente e me esforce demais. Ao mesmo tempo em que eu odeio várias coisas sobre mim mesma, ou costumava odiar, eu também tenho pontos positivos que eu gosto sobre mim mesma. Então, independente de como esteja a sua autoestima hoje, se você se acha bonita, se você se acha feia, eu quero que você comece a pensar pontos positivos que você gosta sobre você, sabe? Então, por exemplo, eu gosto, sei lá, da minha forma de me vestir. Eu gosto. Afinal, você me assistiria se eu estivesse aqui falando sobre autoestima desse jeito? Eu gosto de como eu me porto no mundo, eu gosto de como eu sou criativa, eu gosto de como eu sou alegre, de como é a minha energia. E aí você começa a focar nos pontos positivos, porque apesar de você ter pontos negativos, e acredite, você liga muito mais para esses pontos negativos do que todo mundo ao seu redor. A maioria nem tá ligando para isso ou nem tá reparando sobre isso em relação a você, sabe? E quando você começa a focar nesses pontos positivos, você começa a entender que apesar de ter coisas que você não gosta sobre você mesma, e tá tudo bem, você tem muitas coisas legais também, sabe? Que você pode começar a valorizar e começar a entender qual é o valor disso, né? Então, eu sou uma amiga muito legal, por exemplo, olha só, né? Valoriza essa qualidade sobre você mesma. Eu sou uma pessoa que mantém a minha palavra. Ponto. Valoriza essa qualidade sobre você mesma. E na parte física, comece a pensar em atributos que você gosta sobre você. Porque por mais que você se odeie, eu não acredito que seja o caso, mas por mais que você não goste do que você vê, sempre vai ter algo positivo que você pode olhar e falar, olha que legal que eu tenho aquilo, sabe? Por exemplo, olha só, eu odeio meu corpo, odeio meu peso, odeio tudo sobre mim, por exemplo. Vamos pensar. Mas eu gosto do meu cabelo, eu gosto do meu dente, eu gosto, sabe? Comece a tentar procurar e treinar o seu olhar para achar coisas que você gosta sobre você mesma. E para de treinar o seu olhar para ficar focando no que falta, porque o que falta a gente talvez nunca vai conseguir mudar e tá tudo bem, sabe? A gente pode tentar mudar, a gente pode entrar na academia, a gente pode emagrecer, a gente pode focar nisso de tentar ser uma melhor versão da gente mesmo, mas no fim das contas a gente vai acabar sempre sendo isso, a gente mesmo, não tem como a gente literalmente mudar, pá, da água pro vinho, sabe? Eu gostaria de vir aqui falar pra vocês um monte de baboseiras que eu escuto na internet sobre fake until you make it, pretend until you make it, fake until you make it. Eu não acredito em nada disso, sabe? Eu não acredito em nada disso. Como que eu vou falar algo que eu não acredito? Eu não acho que você tem que fingir até você acreditar que você é aquilo. Eu acho que você tem que buscar se desenvolver como pessoa. Eu acho que você tem que buscar se desenvolver a sua autoestima, sabe?
e treinar o seu olhar para que você possa continuar sendo você, só que melhorada, sabe? E aí, consequentemente, você vai se sentir muito mais autoconfiante, com muito mais autoestima, porque você tá treinando o seu olhar para focar nas coisas boas, entende? Então, não caia nessas coisas que vocês escutam por aí de desenvolvimento pessoal feminino, que é um monte de mentira, na realidade, né? Tipo, I pretend until you make it. Gente, a vida real é diferente, sabe? Então, assim, a gente sempre vai ser a gente mesmo, só que a gente pode focar em ser a gente mesmo muito mais melhorada, muito mais consciente, muito mais desenvolvida, muito melhor, sabe? E focar naquilo que a gente tem de positivo e desenvolver aquilo para que a gente, sei lá, se torne a melhor versão da gente mesmo. E é isso que a gente quer, não é? Eu não quero ser outra pessoa totalmente diferente. Eu quero ser eu mesma, eu quero continuar tendo a minha essência, eu quero continuar tendo os meus atributos físicos e pessoais, desde que eu me sinta a melhor versão de mim mesma, sabe? Então aqui nesse vídeo eu quero compartilhar 3 práticas diárias que me fizeram ter uma visão diferente sobre mim mesma. Uma visão onde eu construísse a minha autoestima do zero, porque é o que eu disse no começo do vídeo, a gente não tem autoestima, a gente aprende a ter autoestima ao redor da vida. E muitas mulheres, infelizmente, não aprendem, né? Muitas mulheres, literalmente, elas não entendem sobre isso e elas passam a vida sempre se achando inferiores, insuficientes, não boas o suficientes, menos do que alguém, menos do que aquilo, menos, sabe? E é tão ruim, gente. Eu não quero que ninguém se sinta assim. Então, a minha intenção aqui é compartilhar o que funcionou pra mim, pra que eu mudasse muito a minha aparência. Vocês viram na capa do vídeo aí o quanto eu mudei, mas eu mudei de dentro pra fora, sabe? Eu não mudei porque eu segui um TikTok que me disse, faça isso, suma e mude em 2 dias. Não, gente, foi uma transformação de dentro pra fora. E tudo que muda de dentro pra fora é consistente ao longo do tempo, né? É uma coisa que dura, é uma coisa que você vai ver daqui a pouco e você vai falar, putz, que bom que eu passei por essa transformação, sabe? E não apenas fui lá, vi um vídeo de TikTok e me mudei da noite pro dia, porque isso não vai ser consistente, porque você não entendeu a raiz do problema, sabe? Que é muitas vezes emocional, né, em relação à autoestima. A primeira prática é tirar uma selfie. Tira uma selfie ou uma foto de corpo inteiro, em que você esteja basicamente sem maquiagem, com pouca roupa. Não é pra você postar, tá, gente? Pelo amor de Deus. É pra você ter essa foto. E eu quero que você olhe pra essa foto com carinho, sabe? Eu quero que você olhe pra essa foto e pense, tá bom, por mais que eu odeie essa celulite aqui que eu tenho, é o meu corpo que me move todos os dias. Por mais que eu não esteja no meu peso ideal, eu tô buscando estar no meu peso ideal. Por mais que eu seja muito alta, olha só como eu tenho flexibilidade. Sabe assim, tentar olhar com outros olhos para essa foto e entender que assim, vai ter coisas que você não pode mudar, mas você tem que aceitá-las, sabe? Você tem que aceitar dentro do seu coração, olhar para isso e ver e ressignificar, sabe? Assim, então tá. Olha só, odiei essa foto, não me sinto bonita, mas sou eu, sabe? E ter orgulho de ser quem você é, porque a autoestima nada mais é do que isso. Ter orgulho de quem você é, né? Se auto-reconhecer ali enquanto você busca pela sua versão. Mas não deixar essa validação vir de uma forma externa e entender que ela começa dentro de você, entender que ela começa com você, com o seu olhar sobre você mesma, sabe? Um passo extra aqui nessa técnica também é seguir mulheres mais reais no Instagram, gente. Pelo amor de Deus, vamos dar um follow em tudo que é falso, em tudo que não brilha o olho, sabe? Em tudo que a gente vê que é muito montado, em tudo que a gente vê que não é real, sabe? Assim, dê um follow nessas mulheres que você não se identifica mais, sabe? Não porque você deseja mal a elas, nada do tipo, mas porque você não se identifica mais com isso. E comece a seguir mulheres reais no Instagram, comece a seguir mulheres que você se inspira. Uma coisa que funciona muito, que eu fiz, é começar a seguir mulheres que tenham um corpo parecido com o meu. Por exemplo, ao invés de seguir mulheres que usam PP, eu comecei a seguir mulheres que usam médio, que usam G, e eu comecei a entender, olha só que legal a roupa que elas estão usando, eu posso me inspirar, já que eu tenho um corpo parecido com esse, e colocar uma roupa parecida. Entende como faz diferença? Porque se a gente só segue mulheres que usam PP e a gente usa G, a gente sempre vai estar frustrada quando a gente abrir o Instagram. E não é essa a intenção. Então comece a seguir mulheres reais que tenham um biotipo parecido com o seu. Essa é uma dica valiosa, gente. A segunda prática, antes de dormir, todos os dias, eu quero que você anote 3 coisas que você tem orgulho sobre você mesma. Então, por exemplo, hoje eu fui na academia mesmo sem vontade. Hoje eu fui trabalhar, embora eu tava com dor de cabeça. Hoje eu consegui fazer tal coisa, entende? Eu quero que você
escolha 3 coisas que pra você fez sentido no seu dia. 3 coisas que você se orgulha de ter feito, sabe? E todos os dias você vai escrevendo essas 3 coisas. Pode usar o mesmo caderno e vai escrevendo. E sempre que bater aquela sensação de autoestima baixa, ou sempre que você se sentir não boa o suficiente, sempre que você sentir que você não é muito, né, você não é muita coisa, você lê aquele caderno e você fala: olha só, eu tive dias ruins e mesmo assim eu consegui vencer em todos esses dias ruins, sabe? E aí você começa a entender o poder pessoal que você tem, sabe? A sua autoconfiança nada mais é do que o seu poder pessoal. E tem muita mulher que tem medo de brilhar, né? Tem muita mulher que tem medo de ocupar espaço, porque fala: ai, mas se eu fizer isso, se eu me vestir de uma forma mais arrumada, vão me julgar. E assim, a realidade é que a autoestima não tem nada a ver com o que o outro fala sobre você. Tem a ver com como que você pensa. Porque eu conheço mulheres maravilhosas, e eu digo assim, por experiência própria. Eu conheço mulheres maravilhosas que se sentem feias. Entende? Então não é sobre como o outro te vê, é como você se vê. Porque por mais que alguém vire pra mim aqui hoje e fale: nossa, eu odiei seu cabelo, nossa, eu odiei seu colar, eu odiei sua blusa, eu vou olhar e eu vou falar: tudo bem, porque eu tô me sentindo bonita. E essa é a sua opinião. Eu sou autoconfiante, eu tô feliz comigo mesma, entende? Então, assim, a sua opinião, ela não tem mais aquele poder de me derrubar como tinha antes, entende? Então, autoconfiança é isso, é você entender o seu valor e parar de buscar essa validação externa, né? Das pessoas te incentivando, das pessoas te dizendo como você é boa. E você entender que você, sim, é boa, sabe? A terceira prática é uma das mais legais que eu fiz e eu indico muito pra vocês, que é escrever uma carta pra menina que um dia você foi. Por exemplo, você era uma menina rebelde, ou você era uma menina que não se encaixava. Eu não me encaixava, tá? Então eu tenho essa experiência aqui. E o que que eu fazia, gente? Eu literalmente escrevi uma carta pra essa menina, pra ela se sentir vista, pra ela se sentir validada, pra ela entender que ela pode existir nesse mundo, que não tem nada de errado, sabe? Eu escrevi: olha só, Júlia, você pode sim ser inadequada, você pode errar, você pode fazer coisas que todo mundo dizia que você não podia, você pode ir atrás dos seus sonhos. Eu escrevi uma carta literalmente do começo ao fim pra mim mesma e eu pendurei na minha parede. E sempre eu tô ali fazendo o meu trabalho, editando vídeo, escrevendo roteiro e eu vejo essa carta constantemente. Então é uma forma da gente reconhecer os nossos anseios que muitas vezes não saíram, porque a gente não permitiu que eles saíssem pra fora, sabe? Então, escrever essa carta nada mais é do que curar a sua criança, a sua menina interior, sabe? Eu acho que isso é muito mágico, porque quando a gente cura, é o que eu disse, de dentro pra fora, a gente não tá fazendo uma coisa superficial que ao longo do tempo vai se perder, né? A gente tá literalmente curando e matando a raiz do problema, pra você sim buscar a sua melhor versão, pra você sim se sentir mais bonita e ser mais bonita, sabe? Entender também que beleza importa, gente, sabe? A gente se arruma não só para os outros, né? A gente se arruma pra gente, porque a gente quer olhar no espelho e se sentir bonita, se sentir bela, se sentir importante, sabe? E é o que eu mostrei nesse vídeo aqui também, né? Quando eu coloquei lá eu sem maquiagem, eu com uma roupa qualquer. Você estaria assistindo aqui se eu tivesse daquele jeito? Eu tenho certeza que não. Então, assim, óbvio que a nossa imagem importa, mas que a nossa imagem seja feita por nós mesmos, assim, sabe? Que a gente faça isso porque a gente quer se sentir bem, e não porque a gente tem que fazer isso buscando uma validação do meio, uma validação externa, uma validação do seu namorado, uma validação da sua mãe, do seu pai, entende? Tem que ser pra você e por você, sabe? Pra terminar esse vídeo, eu queria terminar esse vídeo com uma mensagem, sabe? E é engraçado que eu falo com vocês, mas eu lembro, eu sinto que eu tô falando com a mulher que um dia eu já fui, sabe? Então é muito engraçado, mas eu queria terminar esse vídeo com essa mensagem aqui, que é literalmente todos os seus pontos negativos que você vê sobre você mesma, eles não anulam todos os pontos positivos que você tem. E, infelizmente, a gente é educado, né? A gente é feito para focar no que falta, a gente é feito para focar no que a gente ainda não tem, a gente é feito para focar naquilo que a gente ainda não é, a gente é feito para focar em tudo aquilo que tá faltando no lado negativo, sabe? Mas quando a gente entende isso e quando a gente vê que a gente tem sim muita coisa positiva, que a gente pode olhar pra gente mesmo com mais carinho e valorizar, a gente muda o nosso olhar e a gente começa a caminhar rumo a coisas mais positivas para lembrar sobre a gente, sabe? Então eu acho que autoestima nada mais é do que isso, reconhecer os seus pontos fortes, ter orgulho dos seus pontos fortes e saber que eles moldam quem você é, sabe? A sua essência, o que te torna único, né? Porque não existe duas pessoas iguais. E isso literalmente é a melhor coisa do mundo, gente, porque todos os seus pontos positivos que formam você,
ninguém mais tem, entende? Esse conjunto de coisas que te tornam única é seu, ninguém mais pode tirar isso de você. Então comece a entender quais são eles, né? Quais são esses pontos positivos que você tem, sabe? Quais são esses pontos positivos que você muitas vezes nem presta atenção, porque tá ali muito focando no negativo, sabe? Faça uma lista deles. Reconheça eles, entenda quais eles são, porque eu até os 29 nem sabia quais eram esses pontos positivos que eu tinha, sabe? E não tenha medo de brilhar, sabe? Não tenha medo de ser sua melhor versão, não tenha medo de se vestir bem, não tenha medo de estar sempre feliz por ser quem você é, porque tá tudo bem, sabe? Na realidade, as pessoas vão te julgar de qualquer maneira, sabe? Você vai sempre ser julgada, independente do que você faça. Você pode estar no peso ideal, entre aspas, você pode estar vestindo a melhor roupa possível, sempre vai ter alguém para falar algo ruim de você, sabe? E a minha pergunta que eu quero fazer aqui é essa: e daí? Sabe? E daí que estão falando ruim de você? E daí que acham pouco de você? E daí? Se você entende seu valor, nada disso importa, tá bom? Então, essa é a minha dica para vocês, sabe? Reconheça o seu valor, honre quem você é, sabe? E vá atrás da sua melhor versão, porque no fim nada mais é do que isso, gente. A gente buscar a nossa melhor versão todos os dias. E eu tô aqui para buscar a minha, e eu espero que você esteja aí para buscar a sua. Tá bom? Eu literalmente espero que esse vídeo tenha te ajudado, sabe? Que ele tenha trazido algum insight de alguma forma, que algo que eu falei tenha tocado aqui no seu coração, que algo que eu disse literalmente tenha feito sentido pra você e tenha ressoado aí pra você, sabe? Então é isso, se você gostou, por favor, se inscreve aqui no meu canal e deixa o like, tá bom? Eu tô aqui trazendo conteúdos semanalmente sobre o desenvolvimento pessoal feminino pra ajudar mulheres que já foram como um dia eu já fui e nunca mais quero ser. É isso. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.